E aí, rapaziada do Hearthstone, beleza? Arley novamente e de volta falando com vocês. Eu estava viajando, como eu comentei no vídeo anterior, e por isso fiquei esse tempo sem subir material para vocês. Agora vamos retomar a produção de materiais. Espero que vocês continuem gostando e dando feedbacks. Bom, queria desejar um feliz ano novo para todo mundo. Que os sonhos e os desejos e ambições de todos sejam realizados esse ano, que Deus continue abençoando a vida de todos vocês. Vamos lá, hoje o vídeo é sobre um druida. Eu mudei um pouquinho o foco dos decks que eu estava fazendo sempre decks bem baratos, para atingir a maior quantidade de pessoas possível, porque quanto mais barato é o deck, maior quantidade de pessoas consegue montar. Assim, eu acho que acabaram os decks baratos do meta, eu já analisei todos. Óbvio que as análises foram feitas de uma decklist específica, as decklists têm variações, então as mesmas decklists estão rodando por aí e variações delas. Agora eu peguei um druida para analisar, um druida que eu joguei um pouco essa season, tive uns resultados interessantes e achei a dinâmica do deck bem interessante para fazer essa análise, tá? Ele é um druida ramp, é um druida do dog, ele é um druida ramp e além dele ser um druida ramp, ele é um druida combo, como quase todos os druidas que tem no meta. Ele roda um combo de forças da natureza e rugido selvagem. Então, por ele ser um druida combo, geralmente você vai segurar o jogo, tá? Para você ganhar nesse combo. Ele roda uma carta de cada, então se der para evitar utilizar a carta que não para fazer o combo ou para ganhar o jogo, é bom, porque senão você vai acabar perdendo o combo e é bem difícil você ganhar com qualquer outra coisa, você conseguir dar o dano suficiente de qualquer outra forma com esse deck, tá? Bom, outra coisa que é importante analisar no deck é a dinâmica de compra de carta do deck. O deck tem uma compra de carta bastante interessante mesmo. De compra de carta fixa, ele tem o Anciente da Tradição, que é um card draw que compra 2 cartas, tá? Ele tem o Drácula Azuli, que é um card draw de 1 carta. Ele tem a Ira, que pode ser usada como 1 de dano e um card draw, também dá draw 1. Fora isso, ele tem o Harrison Jones, que é uma lendária que está sendo muito usada no meta, desde que o Paladino voltou para o meta, porque um Harrison Jones na carta que cria token do Paladino de 3 manas, que cria uma arma 1/4, ela te dá um card advantage muito grande, fora em qualquer outra arma, que mal ou bem você tira uma remoção do oponente e faz um draw. Então você está repondo essa carta. E botando uma presença na mesa, né? Fora isso, ele é ramp, então você tem a possibilidade de acelerar suas jogadas com as 2 cartas de ramp, que é o Avivar e o Crescimento Silvestre. Vamos analisar carta por carta para vocês terem uma ideia melhor do que eu estou falando. Vocês conseguem ver a decklist na parte direita do seu vídeo, tá? Uma análise geral vocês conseguem ter, um overview só dando uma olhada aí. Mas vamos analisar carta por carta, começando pelo Avivar. O Avivar, como carta presente em todos os druidas ramps, e às vezes até nos druidas que não são ramps, você vai ver Avivar. Dificilmente você vai ver o Crescimento Silvestre nos druidas que não são ramps, mas o Avivar com certeza, ou quase certeza, vai. O Avivar é uma carta de 0 de custo e que te gera 2 cristais de mana até o final do seu turno. Só nesse turno você vai ter esses 2 cristais de mana. Isso quer dizer que no turno 1 você pode fazer, por exemplo, Avivar e Vulto de Nax, que eu acho uma jogada muito forte do Paladino. Se você começar o jogo
Você abrir de Avivar e Vulto de Nax quer dizer que no turno 2 você tem um lacaio 3/3. Dificilmente você vai usar ele no turno 2, mas quer dizer que ele vai crescer conforme os turnos forem se passando desde o seu turno 1. Eu acho bastante interessante essa jogada, por exemplo, tá? E ele te dá opções, como fazer um Anciente da Tradição no turno 5. Você vai chegar lá, 5 cristais de mana no turno 5, vai fazer um Avivar, vai a 7, faz o Anciente da Tradição e faz 2 draws. Você gastou o Avivar, botou um corpo na mesa, 5/5, e fez 2 draws. Tá? Então o Anciente da Tradição se pagou e pagou o Avivar que você gastou também, por exemplo, entendeu? Você acelera a jogada. Essa aceleração de jogadas faz você fazer trocas mais interessantes do que você faria se elas fossem feitas na curva que ela deveria ser feita. Por exemplo, você fazer um Drácula Azul no turno 3, quer dizer que no turno 3 do oponente ele não tem como resolver. Se ele não tiver nada na mesa, ele não resolve o Drácula Azul. Então você consegue trocar em alguma coisa dele, por exemplo, e ele ainda ficar vivo e queimar recurso do oponente no turno 4 ou no turno que ele quiser queimar, né? Mas você vai fazer uma troca 2/1. Então é bastante interessante, tá? Vamos dar uma olhada na próxima carta, que é uma carta que está muito presente no meta também, que é o Petisco Zumbi. O Petisco Zumbi é uma carta que está aqui e praticamente em todos os outros decks que utilizam para controlar o early game. O Petisco Zumbi no mid ou no late game ele não é tão útil, mas no early game ele é extremamente útil. 1 de custo, ele tem 2 de ataque e 3 de vida. Isso quer dizer que ele não morre tão fácil contra Hunter, Paladino. Ele consegue controlar o early game desses decks sozinho. Ele costuma fazer 2 trocas na mesa do oponente, ou então queimar recurso do oponente de alguma outra forma. Geralmente faz uma troca e queima um recurso de algum outro jeito, tá? Então ele está aqui por causa disso. No mid e no late game ele não é tão útil, porque ele tem esse último suspiro, que é um último suspiro prejudicial, que é para compensar o corpo que ele tem pelo custo. O último suspiro dele, ele dá 5 de vida para o herói inimigo. Isso quer dizer que você cura o herói inimigo, isso não é bom. Mas no early game, geralmente você nem deu dano. E como o herói inimigo não passa de 30, ele vai se curar de 30 para 30, não vai fazer diferença nenhuma. Por isso ele é tão forte, tá, gente? A próxima carta a ser analisada é mais ou menos o ramp que eu tinha comentado, que é o que faz o deck ser ramp mesmo, que é o Crescimento Silvestre. Por que ele faz o deck ser ramp? Porque ele gera um cristal de mana para você, e esse cristal de mana é fixo. E é uma carta que tem 2 de custo. Isso quer dizer que do turno 2 você vai gerar a terceira pedra de mana. Essa terceira pedra de mana já vai estar usada. E no seu turno 3 você vai ter 4 pedras de mana para usar. Você acelerou um turno no seu jogo. Tá? Por que isso não é usado em decks que não são de ramp? Porque os decks que não são de ramp, eles não conseguem, não. Eles até conseguem, mas eles não são focados em aproveitar bem, né, essa quantidade a mais de mana que você gerou. Porque, vamos supor, você fazer um Anciente da Tradição no turno 6 ao invés do turno 7 é bom. Você fazer um Anciente da Guerra no turno 6 ao invés do turno 7 é bom. Você rampar de 2 para 3 e conseguir fazer no turno 3 sei lá, um mestre escudeiro sem Jin, ou então dar uma patada não sei como é que foi o early game, mas às vezes é um Hunter que está cheio de lacaio com 1 de vida, às vezes uma patada no turno 3 vai matar o coveiro e 2 lacaios que ele fez lá, o Pô, né, o coveiro no turno 2. Então você vai fazer 3/1 aí, porque você conseguiu acelerar a sua jogada. Tem vários exemplos e conforme você vai jogando com o deck, você vai vendo que ela é bastante útil. E uma coisa que vale lembrar para quem nunca usou: se você usar o Crescimento Silvestre quando você tem 10 manas, e quando ele não tem mana para te gerar, né, você nunca vai gerar 11 manas. Então 10 manas, se você usar, ele te gera uma outra carta que tem custo 0 e ela faz você fazer um draw. Isso quer dizer que se você fizer o Crescimento Silvestre com 10 manas, você faz um draw por 2 manas. Você cicla o deck por 2 manas.
Esse é mais um card draw, aspas, né, que o deck te proporciona. Por que eu chamo de card draw aspas? Porque às vezes você está com 5, 6 manas e compra um crescimento silvestre. Ou por algum motivo você não conseguiu usar o crescimento silvestre. Dificilmente com 5 ou 6 manas, com 5 é mais comum, porque você pode ter um Anciente da Tradição ou um Anciente da Guerra na mão, sobrou mana, você vai fazer o crescimento silvestre para fazer no turno 6, que você terá 7 manas por causa do crescimento silvestre, ou Anciente da Tradição ou Anciente da Guerra. De 6 manas para frente, dificilmente é útil você fazer um crescimento silvestre, salvo a hora que você já está com o combo na mão. Então, se você fizer, você tem 7 manas, você fez o crescimento silvestre, no próximo turno você vai ter 9 manas, então você vai fazer o combo no turno 8. Isso, nessas circunstâncias, é útil. Fora isso, você vai guardar o crescimento silvestre até você completar seus 10 manas e sobrar 2 manas você fazer um draw. Isso faz você acelerar seu jogo e você ter uma vantagem muito grande de utilização de carta em cima do oponente, tá? Por diversas vezes, você jogando contra outros decks combo, ou control, você nota que você tem mais carta que o oponente. Você tem presença de mesa forte, porque seus lacaios costumam ser fortes, e você costuma ter mais carta que o oponente. E isso faz, diferença de carta utilizada, faz você ganhar o jogo, geralmente, tá? Passando para a próxima carta a ser analisada, a gente tem uma carta que está sempre presente nos decks de druida, que é a Ira. A Ira, como eu falei, ela pode ser usada como card draw. Se você der, ela dá 3 de dano. Por 2 de custo, ela dá 3 de dano em um lacaio. Não pode ser no inimigo, é um lacaio. Mas você pode optar por dar 1 de dano e comprar uma carta. Isso, conforme você vai jogando com o deck, você começa a ver que às vezes vale a pena você dar 1 de dano só para ciclar uma carta do deck e você completar o dano com a passiva, por exemplo, para dar 2 de dano, ou com uma troca, às vezes 3 de dano você não remove o lacaio, mas 1 de dano em uma troca você remove, você está valorizando uma troca que você poderia fazer. Isso acontece muito, por exemplo, você matou o primeiro corpo do Arrota Lodo, tá? Sobrou o corpo 1-2 da Arrota Lodo. Você tem a Ira na mão e vai sobrar mana. Você tem a opção de dar 3 de dano no corpo do segundo corpo da Arrota Lodo, dar a passiva na cara do oponente, ou dar 1 de dano no corpo da Arrota Lodo e dar a passiva para matar o corpo da Arrota Lodo. O que eu vejo muito o pessoal fazer é exatamente isso. Você dar 1 de dano na cara do oponente. Ah, pô, estou dando 1 de dano a mais. Mas pode acreditar em mim, 1 de dano comparado com uma carta que você compra, é muito melhor se comprar uma carta. Então você dá 1 de dano e passiva e terminar de matar o corpo da Arrota Lodo, você teve vantagem. Ah, mas eu deixei de dar 1 de dano. Realmente, deixou de dar 1 de dano, mas comprou uma carta. Você tem uma carta na frente do oponente. Essa vantagem, como eu sempre falo, trocas 2 para 1 fazem você ganhar o jogo. Por quê? Porque você está trocando uma carta sua por 2 do oponente. Você não precisa fazer troca para você ter esse tipo de vantagem. Se você comprar 2 cartas enquanto seu oponente compra uma, você continua fazendo, aspas, troca 2 para 1. Entendeu? Essa é a dinâmica que vocês têm que entender. A próxima carta é uma parte do combo já, que é o Rugido Selvagem. O Rugido Selvagem, ele faz por 3 de custo, todos os seus personagens terem mais 2 de ataque até o final desse turno. Isso quer dizer que se você tiver, por exemplo, um Mestre Escudeiro Senjin na mesa, e você usar o Rugido Selvagem, o Mestre Escudeiro Senjin vai ter mais 2 de ataque, ele vai estar com 5, e o seu herói vai ter mais 2 de ataque também. Então nesse turno você daria 7 de dano só com o Rugido Selvagem, por exemplo. Por que ele faz o combo? Por que ele faz parte do combo? Porque ele, com a força da natureza, que a gente vai ver mais pra frente, ele dá 14 de dano no total com 9 manas. Isso quer dizer que com 9 manas você tira próximo de 50% da vida inicial do seu oponente. É um combo muito forte, tá? E se vocês notarem, o Rugido Selvagem, por diversas vezes, ele te dá a vitória sem o combo. Porque você está com 2, 3 lacaios na mesa, vamos botar 3 para cálculo, você faz o Rugido Selvagem, você vai somar seu dano na mesa com 8 de dano. Vamos supor que você tenha 7 de dano na mesa.
nos seus 3 lacaios, e você der o Ouvido Selvagem, cada um vai ganhar mais 2, mais 2, mais 2, mais 2, mais 2, não, mais 2 de ataque. Você vai ter 6 somados nos lacaios, além do dano que teria, né? E mais 2 no seu herói. Isso quer dizer que com 3 manas você dá 8 de dano a mais nessa situação. É bastante forte, tá? Tem que sempre ficar de olho para não perder letal nesse tipo de jogada. A próxima carta é um lacaio que acho que é a carta épica que mais está jogando no meta hoje em dia, que é o Caçador Profissional. Por que ele está jogando muito? Porque quase todos os decks, 90% dos decks, está rodando o Dr. Kabum, que talvez seja a lendária mais usada hoje em dia no meta. Acredito que é, sim. E o Caçador Profissional é uma resposta muito boa para o Dr. Kabum. Você remove um lacaio 7/7 do oponente botando presença na mesa. Então, os decks que usavam um Caçador Profissional antigamente, antes de GVG, agora estão usando 2. Alguns decks que não usavam nenhum estão usando 1. Então, fizeram exatamente essa troca. O Druida já usava um Caçador Profissional, porque um match que não é tão favorável para o Druida é o Handlock. Então, um Caçador Profissional dava uma vantagenzinha contra o Handlock, às vezes resolvia um problema contra o Warrior e tal. Agora está usando 2, porque você vai ter certeza, você vai ter um alvo, que é o do Dr. Kabum. Tem até Hunter rodando Dr. Kabum. Então, ele só não costuma ter alvo nos Zuls. Exceção a uma versão do Zul do Xixo que usa o gigante, mas a grande maioria não usa. Então, no Zul você não tem alvo. E praticamente todos os outros decks você acaba tendo alvo. Nesse deck do Dog você também não tem alvo, mas é muito raro isso acontecer. Então ele é bastante forte no meta e por isso está presente aqui. A próxima carta é o Vulto de Nax. É uma carta que particularmente eu acho que ela é difícil de ser usada. Eu não vou falar que eu não gosto, mas pela habilidade que ela tem, ela te faz sempre pensar, pô, eu posso guardar esse vulto para daqui a um pouquinho eu usar ele com combo e tirar uma vantagem maior dele, porque ele está furtivo, ele ganha mais um todo turno. Então é uma carta que sempre você tem que se policiar para não ficar com esse pensamento, porque por diversas vezes vale a pena você fazer uma troca na mesa e deixar o vulto vivo ainda para o oponente ter que fazer uma troca com outro lacaio ou gastar outro recurso no vulto, do que você manter o vulto vivo e furtivo e você começar a perder a mesa. Porque esse deck ele não tem muita recuperação de mesa, né? Ele tem a patada só que recupera naquelas, não recupera a mesa. Então o vulto às vezes você acaba por 3 de custo, no 2, 3 turnos depois, tem um lacaio 5/5, você consegue fazer uma troca, deixar ele vivo e gastar outro recurso do oponente. Óbvio que se você conseguir manter um vulto vivo por 3 turnos, por exemplo, ele ficar 5/5 e você fizer o combo com 9 manas lá, que daria 14 de dano, com o vulto, nessa situação dele estar 5/5, você vai estar dando 7 a mais de dano. Então você vai estar dando 21 de dano. Então por isso que o vulto está aqui. A principal utilidade dele realmente é manter ele furtivo lá, quietinho na dele, para ele somar dano a mais no seu combo. Para você realmente tirar mais vida do seu oponente, tá? Mas você tem que sempre se policiar para não ficar com esse pensamento de vou ficar guardando e perder o jogo com vulto 12/12 na mesa. Isso não é muita vantagem. A próxima carta que sempre está e provavelmente sempre vai estar presente em decks de druida é a patada. Por quê? Por 4 de custo, ela dá 4 de dano em um inimigo. Isso pode ser no oponente, então se por 4 de custo dá 4 de dano no oponente é legal. E dá 1 de dano em todos os outros inimigos. Geralmente você faz umas contas para deixar 2, 3 lacaios com 1 de vida mesmo, dar uma patada em outro que tem 4 de vida ou menos e limpar 2, 3 lacaios. O uso ideal da patada é você tirar pelo menos 2/1 dela. É você tirar pelo menos 2 cartas do oponente e com uma carta sua. Às vezes dá para tirar mais. Então tem que sempre pensar em não gastar recurso à toa, entendeu? Se os recursos que podem ser
2 para 1 ou mais, você tem que sempre tentar fazer ele 2 para 1 ou mais. Não utilizar um recurso de forma leviana, porque esses recursos que fazem você ganhar o jogo, essa quantidade de carta extra, tá? A próxima carta também é uma carta que eu acho que sempre vai ser usada em Druida, que é o Guardião do Bosque. Por 4 de custo, ele é 2/4 e ele é bastante versátil. Ele dá 2 de dano ou silencia um lacaio. Isso faz o Druida ser dos poucos decks no meta que rodam 2 Silence no deck. E tem bastante coisa para ser silenciada, então Paladino voltando, um alvo fácil, se eu pensar em Silence eu lembro do Tyrion, que você jogar contra o Paladino você vai ficar com o Guardião do Bosque mofando na mão até o cara descer o Tyrion, porque se você não silenciar o Tyrion é um problema que você não vai ter como lidar depois. A menos que você consiga resolver o Tyrion na mesa, ele criar a arma e você dá um Harrison Jones estourando a arma e fazendo 3 draws. Aí é jogada épica, né? Mas é jogada para falar, né? Para fazer é uma vez na vida que acontece. Então tem sempre que ficar ligado. Esse deck é um paladino, então eu não posso gastar um guardião porque o Tyrion tem que ser silenciado. Ou sei lá, esse deck é um Priest. Todo Priest usa Sylvanas. Então silenciar Sylvanas é bastante importante. Então, vou guardar porque já vai ter uma Sylvanas, vou ter que silenciar. E por aí vai, entendeu? Esse feeling que vocês vão pegando conforme você vai jogando com o deck, e principalmente conforme você vai jogando Hearthstone, conforme você vai conhecendo os decks. O que faz você ser um bom jogador, ou um jogador acima da média, né? Não sei se bom, mas um jogador acima da média ao menos, é você conhecer o meta, você saber, o cara no turno 1 ele é bruxo, no turno 1 ele não fez nada, no turno 2 ele fez passiva, você tem 99% de chance desse deck ser um handlock. Você tem que saber que esse deck é um handlock nessa situação, porque isso pode mudar suas escolhas, entendeu? Isso faz de você um jogador diferente. Partindo para a próxima carta a ser analisada, nós temos uma carta que voltou para o meta por causa desse deck, que é o Mestre Escudeiro Senjin. Ele tinha sumido do meta desde que a Rota Load chegou, e agora, por precisar de velocidade nos taunts, né, nos provocar, ele acabou voltando para o meta. Porque ele é um lacaio que tem muito valor. Por 4 de custo, ele tem 3 de força e 5 de vida, e ele tem provocar. Contra um Hunter, por exemplo, ou às vezes contra um Zul que não tem Anão do Ferro Negro ou Sargento para usar, você tira muito valor. Com um taunt desse rapidão, que é por 4 de custo, você faz 2-1 na mesa do oponente sem você fazer nada. Você faz o taunt e ele é obrigado a trocar 2 recursos em um seu. Então isso faz você ter vantagem no jogo, como eu estava falando, você ter uma vantagem de carta, tá? Agora é uma carta que você se paga, tá? Que você consegue, ela é utilizada para se pagar, porque ele é um lacaio 4/4 por 5 de custo, não tem um corpo tão bom, mas tem um corpo considerável. E como você não gastou recurso para fazer ele, porque você faz um draw a hora que você coloca ele em jogo, ele passa a ser muito bom. E nesse deck ele tem bastante sinergia, porque se você utilizar esse dano mágico com a patada, mais um de dano mágico com a patada, você dá uma patada de 5 e 2 em todos os outros lacaios. Você pode fazer uma limpeza muito melhor. Ou então você pode utilizar isso com 9 manas, né, fazendo no mesmo turno, por exemplo. Você faz o Draco e a patada. No caso da Ira, com 7 manas, você consegue fazer Draco e Ira, por exemplo, para fazer um draw, dando 2 de dano. 2 de dano mata bastante coisa. Ou então uma Ira de 4 de dano, que é bastante forte. Então, esse dano mágico tem bastante sinergia nesse druida, além dele ser um lacaio que se paga, né, gente? Lacaios que se pagam são bastante importantes. Passando para a próxima carta da análise, é uma carta que eu acho que também sempre vai jogar no druida, é o Druida da Garra. Por quê? Porque ele é 5 de custo 4/4, também não tem um corpo excepcional, mas é um corpo considerável. Só que ele tem opções. O druida tem algumas cartas que te dão opção, e essa é uma delas. Ela pode entrar com investida, 4/4 investida, então por 5 de custo você dá 4 de dano no oponente e deixa um lacaio 4/4 na mesa.
Ou então ele entra com mais 2 de vida e provocar. Ele entra 4, 6 por 5 de custo e provocar. Nessa situação ele é barato, aspas. Ele tem valor, entendeu? Então ele é uma carta que sempre vai estar presente e você sempre vai utilizar... Não vou dizer sempre, mas geralmente você vai utilizar ele como taunt, como provocar. Às vezes você consegue fazer um micro combo, né? Com 8 manas você não tem o combo lá, mas você tem o Rugido Selvagem, 2 lacaios na mesa, você faz um Druida da Garra 4/4 investida, faz o Rugido Selvagem e consegue dar o dano letal no oponente. Legal, entendeu? Mas no geral você acaba fazendo ele como provocar mesmo. A próxima carta para ser analisada seria o Harrison Jones, que é talvez a segunda lendária mais usada no meta hoje em dia. Porque como o Paladino veio para o meta com aquela quantidade de armas gigante e armas com muita durabilidade, o Harrison Jones acaba sendo muito forte, porque por 5 de custo ele é 5/4, e ele, como grito de guerra, destrói a arma do oponente e compra cartas igual ao número da durabilidade da arma. Se por exemplo, for uma arma com 4 de durabilidade, você vai fazer com 5 de custo, pôr um lacaio 5/4 na mesa e comprar 4 cartas. Ah, mas isso é utópico. Tá bom, até é utópico. Agora, contra o Paladino, 3 não é utópico não, você consegue fazer com frequência. Contra o Guerreiro, tirar a arma que é 4/2, que vai estar 4/1 geralmente, um turno antes dele poder fazer o combo com o Grommash é muito forte. Você tirou, o Grommash não entra mais com dano, então não vai te dar letal, ou sei lá se ia te dar letal, mas não vai te dar os 10 de dano. E além disso, você ainda fez um draw. Então ele é bastante sinérgico no meta, tá? A próxima carta a ser analisada é a segunda parte do combo, que é a Força da Natureza. O que a Força da Natureza faz? Por 6 de custo, ela coloca em jogo 3 arvo horrorosos, como diz um amigo meu, 3 lacaios 2/2, tá? Com investida e que morrem no final do turno. Isso aí, quando você roda mais de uma Força da Natureza, às vezes você usa como remoção, porque às vezes o oponente tem um lacaio com 2 de vida e um lacaio com 4 de vida, então por 6 de custo você faz 2 remoções. Agora nesse deck específico você só vai fazer isso se você for perder o jogo realmente. Pô, eu vou perder o jogo se eu não fizer, então você faz e torce para ganhar o jogo de algum outro jeito. Porque como você roda uma peça só de cada uma das duas do combo, e você compra muita carta, a ideia do deck é você controlar o jogo e ganhar no combo. Então, evite gastar a Força da Natureza ou o Rugido Selvagem em vão, tá? A próxima carta a ser analisada é uma carta que também está sendo bastante usada no meta e que é bastante forte contra esse deck específico, que é o Cavaleiro Negro, que é mais uma lendária, tá? É a segunda lendária utilizada no deck. E ele tem 6 de custo, ele é 4/5. E ele, como grito de guerra, destrói um lacaio com provocar. Ele não dá dano, ele destrói. Se for um Tyrion com escudo divino, ele destrói o Tyrion e o escudo divino e tudo junto. Então é muito forte porque é um deck de controle. Você botar uma presença na mesa e tirar uma presença do inimigo, que seja o primeiro corpo da Rota Lodo, é bastante forte, tá? E é por isso que ele está aqui. A próxima carta a ser analisada é uma carta que te dá muita segurança no jogo e que costuma fazer você dar o combo no turno 9, que é o Anciente da Guerra. Por quê? Porque ele é 7 de custo, 5/5. Ah, ele tem um corpo ruim para 7 de custo. Realmente tem. Só que ele é mais uma das cartas do Druida que te dá escolha. E qual a escolha que ele te dá? Entrar com mais 5 de ataque, entrar 10/5, ou entrar com mais 5 de vida e provocar. Entrar 5/10, provocar. Então, acho que todo mundo conseguiu ver que você nunca vai fazer ele 10/5, porque não tem porquê. Todo mundo usa Caçador Profissional no meta, e 5 de vida é muito fácil de você remover. Agora 10 de vida é muito difícil de remover. Então, costuma fazer 3/1, às vezes costuma deixar o oponente para de atacar, porque espera resolver. E nisso você chega no turno 9 com um lacaio 5 de força na mesa, às vezes outro, e faz o combo e ganha o jogo, tá? Isso aqui é um lacaio que faz você virar o jogo com alguma frequência. Então é utilizar com sabedoria mesmo. Mas
Não tem muito erro, é botar ele sempre 5, 10 e correr para o abraço. Difícil demais de resolver, tá? A próxima e última carta é uma carta que também sempre vai estar presente em qualquer druida, que é o Anciente da Tradição. Por quê? Porque ele também custa 7, também tem um corpo 5/5, que não é um corpo desconsiderável, mas para 7 de custo é um corpo ruim, aspas. Mas ele também dá uma escolha. Ele faz você comprar 2 cartas ou restaura 5 de vida de qualquer alvo. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que por 7 de custo você bota um lacaio 5/5 na mesa e compra 2 cartas. Ele se repõe, né? Ele repõe a carta que você gastou para botar ele em jogo e faz você fazer um draw extra. Ou então ele te cura 5 de vida. Ah, pô, mas curar 5 de vida é muito pior que comprar 2 cartas. Às vezes não. Às vezes é um Hunter que está te rushando e você conseguiu controlar a mesa. E 5 de vida são 2 turnos vivos. 2 turnos de passiva do Hunter dá 4. Então 5 de vida é como se tivesse ganho 2 turnos para vencer a partida. Esse é um exemplo só, tá? Mas costuma ser o exemplo mais utilizado mesmo. Quanto o Hunter é bastante comum ter que utilizar isso. Um outro exemplo também, que vocês podem prestar atenção, tem pouco no meta hoje, mas se vocês enfrentarem um Freeze Mage, você nunca faz o Anciente da Tradição para comprar carta. Você vai manter ele na mão até você tomar a Alexstrasza. Você tomou a Alexstrasza e aí a jogada do Freeze Mage é dar a Alexstrasza, você deixar com 15 de vida, ficar com um lacaio 8/8 na mesa que você vai ter dificuldade para resolver, e no próximo turno te dá seta de gelo, seta de gelo dá 3, lança de gelo dá mais 4, lança de gelo dá mais 4, então só aí deu 11 e uma bola de fogo, ou qualquer outra coisa assim, para te dar os 15 de dano. A hora que ele faz a Alexstrasza, você resolve a Alexstrasza na mesa fazendo troca, e faz um Anciente da Tradição curando 5 de vida, voltando para 20, dificilmente o Freeze Mage vai ganhar esse jogo. Porque ele não tem gás para tirar 20 de vida. Ele te tira 15, 16, 17, 20 ele não tira. Então, possivelmente você vai ganhar esse jogo. Então esse é um lacaio que te dá uma segurança para você jogar a partida em alguns casos, ou te dá card advantage em outros casos. É só você usar com sabedoria, ver quando você está precisando de vida ou quando você não está precisando de vida, você está precisando de carta. É melhor você ter carta que vida em determinadas situações. Ou na maioria das situações, diria eu. Bom, esse é o deck do Dog, o deck Ramp do Dog. É um deck bastante forte. Eu tentei explicar da melhor forma possível a utilização de todas as cartas da lista. E ele está respondendo bem ao meta. Vocês vão ter bastante vitória com ele se vocês montarem e quiserem jogar. É um deck que está bem legal e aconselho. Tá aí, rapaziada, esse aí é o deck do Dog, um druida dessa vez, para mudar um pouquinho o padrão dos heróis que a gente estava trazendo no canal para vocês. Esse druida está tendo bons resultados no ranqueado. Ele me deu uma win streak de 7 ou 8 vitórias consecutivas entre o ranking 9 e 6. E eu tenho certeza que se vocês utilizarem o deck e souberem como se portar nas partidas, vocês vão ter bons resultados. Eu tentei passar a explicação melhor possível de como utilizar cada carta e espero que tenha sido claro e que seja útil para vocês. Se vocês têm interesse nesse tipo de vídeo, nesse tipo de explicação sobre decks de Hearthstone ou sobre dicas que eu acabo dando no canal também, Arena, que a gente tem um projeto de Arena, e não está inscrito no canal, não perca tempo, clique no botão aí para se inscrever. Em um segundinho você já vai estar inscrito no canal e vai acabar recebendo as novidades que a gente for atualizando por aqui. Temos uma fanpage também no Facebook, no próprio canal você consegue o link para lá, H Marcelino Lendário, caso não queira entrar no canal para ver, é só procurar no Facebook H Marcelino Lendário, que é fácil achar. Se gostou do vídeo e quiser ajudar,
vai lá embaixo, dá um like, dá um joinha pra gente. Esse joinha é bastante importante pra gente compartilhar informação com vocês aqui no YouTube, tá? Esse é o primeiro vídeo do ano. Eu peço desculpa a todos pelo tempo de inatividade, mas é que realmente eu estava viajando e ia ficar bastante difícil fazer uma gravação com qualidade para vocês, fazer um envio de um arquivo em HD para o YouTube com internet meio precária e tal. Espero que todo mundo entenda. Então é isso aí, por hoje a gente fica por aqui e até a próxima, pessoal.